analisando a sua pergunta lógica, e eu te dou crédito por ela, mas não deixe de dizer que sua análise póstuma torna a narrativa macabra, pois você coloca um Jesus que morreu em vão e que não teve alcance algum. Só que você se esquece que o relato não é sobre morte, e sim sobre vida. É sobre o herói da história ser morto e vencer a morte e, ao retornar dela, ascender ao seu lugar de origem para reinar sobre toda a humanidade, incluindo os que nunca ouviram ou jamais irão ouvir falar dele. Colocando desse modo, só existem dois momentos onde Deus esteve diretamente no meio dos homens: na árvore do jardim, onde Deus aparecia com frequência, e no Jesus encarnado, andando entre os homens. É sobre isso que a Bíblia é. O fato da morte violenta e injusta é só para provar para os que creem nele que este mundo não é moleza. Não, é duro, é injusto e, pasme, é temporário. Assim como ele subiu da morte, qualquer pessoa, até a classe mais excluída que se possa conceber com a imaginação, pode. E no meio desses excluídos, ele está ali no meio. Nos dias atuais, ele é conforto aos que têm fé nele, e têm a esperança de ver e ter com ele num futuro que, pelos olhos da fé, é real. Pois é assim que são os olhos de quem tem fé, de não ver tudo perdido, negado, condenação e inferno que você citou, mas transcender para além dessa vida passageira, por causa não de apenas um líquido vermelho, mas de uma esperança em um corpo justo, limpo, acolhido por Deus. Então, a questão não é sobre líquido vermelho, e sim sobre Deus, o Pai, que Jesus disse é maior do que eu, estar entre humanos novamente. Vendo sob desse ponto de vista, coisas que você citou como vingança, sacrifícios inúteis, sofrimento perpétuo e regras ilógicas autocriadas não entram nem de longe no contexto real da história bíblica. Você fala sobre vingança e ira punitiva, mas a Bíblia fala de amor incondicional. Jesus descreve o Pai como aquele que faz o sol nascer sobre justos e injustos, Mateus 5:45. A sua natureza é a da graça, não da retaliação. Em Jesus se resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo, Mateus 22:37-40. O foco é no coração e não na regra externa. Quer saber também o resumo da religião pura? Em 2 regras: a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista do nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e manter-se sem mancha do mundo. Tiago 1:27. Tudo que sai dessa regra é ou exagero ou antibíblico. Mas com esses temas, nem Gontijo vende os cursos dele e nem as ditas igrejas que só funcionam assim e falam o que falam porque tem quem ouve e quem compra. Então, nunca foi sobre um fruto em uma árvore que Deus, o Pai, mesmo criou, e sim sobre a união do mesmo com o ser humano. Nisso, Deus não tem influência, pois cabia a Adão valorizar essa união, e ele não o fez. Jesus, ao contrário, deu a base, através de uma vida humana inteira, de que essa decisão é possível. Basta apenas desejar isso. Caio teve uma crise paterna ao responder essa pergunta. A questão da Elaine foi clara. Jesus ofereceu um sacrifício ao Deus Pai que criou a árvore onde Adão pecou, oferecendo o sangue dele para pagar os pecados. E, no final das contas, muitos sentem que foi em vão, porque o sofrimento humano continua presente e vivemos sob a ameaça de um inferno eterno. Nota 10 para a pergunta, de alto valor teológico. A resposta sobre Deus não sangra dói no ouvido, porque, no conflito paterno, um filho não deveria morrer como sacrifício para agradar ao pai. É um tabu. Se a pessoa acredita na Trindade, fica ainda mais complexo. Não dá para morrer só uma parte ou ser encenação. Mas a Bíblia é clara. Ele morreu, passou 3 dias morto, e seu sangue caiu de fato. Caio, qualquer pai se identifica com esse sentimento. Permita-me uma parábola. Seu filho vê uma ninhada de cachorros presos em um espinheiro. Ele vai lá, se arrebenta todo, volta ferido, mas salva os bichos. Você, como pai, reconhece o valor da luta dele e permite que ele os adote. Você os acolhe por causa do filho. Eles estão doentes, cheios de sarna, mordendo e arranhando quem os salva. São tudo que não presta, mas seu filho os ama. O pai, ao ver o filho ser ferido pelos animais, permite o processo. E o filho clama: por que me abandonaste? A questão é, o pai não condena o ato, pois ele é o reflexo dos valores que o próprio pai ensinou. Coisas são ganhas pelo mérito do filho. O pai, depois disso, colocaria esses resgatados em uma jaula de sofrimento eterno,
Como prega certa visão de inferno, nós, humanos imperfeitos, não fazemos isso. Sacrificamos um animal sofrendo para que a dor pare. Não prolongamos o tormento. Se nós temos essa compaixão, por que o Pai não teria? Não seria o silenciamento à morte definitiva mais coerente do que a tortura eterna? Se ele morreu, porque ainda sofremos? Porque estamos em processo de cura. Curar esses bichinhos que somos nós dá trabalho. Exige mudança de consciência, paciência e remédio. Ocorre no tempo dele, não no nosso. Em vão, não foi. Nos vemos no paraíso que Deus está formando, onde espero ver você, Elaine e o Daniel colocarem as mãos nas cicatrizes dele.